Educação à distância, mudando realidades. Olá, alunos! Sejam bem-vindos à segunda web aula da disciplina de Estatísticas e Indicadores aplicados à gestão pública. Meu nome é Rafael Nink e serei o seu professor durante essa jornada, durante essa web aula. Como audiodescrição, sou homem, branco, 1,76 m, cabelos levemente curtos, loiros, e estou trajando uma calça jeans, uma camisa social azul clara e um blazer preto sobre a camisa. Estou dentro do estúdio IFRO Campus Porto Velho, Zona Norte, e aí tem como fundo uma tela branca com letras verdes escrito EAD mudando realidades em letras grandes. O meu sinal para a comunidade de Libras é esse, e vamos então para a nossa aula. E na aula de hoje a gente vai ver as principais métricas estatísticas. Já que a gente aprendeu na aula anterior, uma aula extensa, aqueles conceitos básicos de estatísticas, entendemos como fazer uma coleta de dados e aí como representar esses dados, e agora então como começar a estabelecer possíveis relações ou possíveis métricas que vão subsidiar a tomada de decisão. Então, para a aula de hoje, a gente vai ver as medidas estatísticas. E aí, que medidas são essas? As medidas de posição e medidas de dispersão. Então, ao término da aula, a gente espera que vocês sejam capazes de identificar as medidas de posição, e essas medidas de posição como uma unidade de medida de tendência central, e aí a gente vai ver essas medidas de tendência central. A gente vai determinar as principais medidas de tendência central, que é a média aritmética, a mediana e a moda de uma amostra. Identificar também, já como medida de dispersão, a amplitude, que a gente já comentou na aula passada, e as outras medidas de dispersão, como desvio padrão e variância. E também a gente vai falar um pouquinho sobre o desvio médio. Mas, como objeto dessa aula, eu pergunto para vocês, já que o objeto da estatística, o objetivo da estatística é tentar descrever um conjunto de dados, seja de uma população ou uma amostra, como que a gente pode descrever isso? Por exemplo, quando eu perguntei a idade das pessoas, como é que eu vou representar essa idade? Como que eu vou escolher uma idade para representar aquele conjunto de dados? Ou, numa determinada sala de aula, qual que é a idade que melhor representa aquela sala de aula? Como que eu vou comparar com outra? Ou como que eu vou verificar se os dados são próximos ou se são dispersos? Se os dados, a idade daqueles alunos variam muito em relação a outra turma. Certo? E é isso que a gente vai ver na aula de hoje. E como referência para nossa aula, a gente vai citar o livro de Estatística Aplicada à Administração e Economia, também o livro de Curso Básico de Estatística, e ambos estão disponíveis lá na minha biblioteca, disponível no ambiente virtual de aprendizagem. E para consultar, nessa referência, leia o capítulo 8. Outra referência é do Anderson, que fala sobre estatística aplicada à administração e economia, e eu peço que vocês leiam o capítulo 3, ou procurem mais informações no capítulo 3. Se vocês não conseguirem acessar as 3 referências, mas é interessante que consulte pelo menos uma das 3 referências antes da nossa aula e, como consulta posterior, caso dúvida, qualquer uma delas. Então, na aula de hoje, a gente vai falar sobre as medidas de posição. Então, o que são medidas de posição? São aquelas medidas que representam o teu conjunto de dados, resume o teu conjunto de dados. A mais comum delas é a média. Certamente você já ouviu esse termo média em diversas situações da vida de vocês. Seja a média escolar, ou o rendimento médio da população brasileira, ou a renda média do brasileiro, ou ainda o custo médio de produção é tanto. Então é uma métrica muito utilizada
porque ela consegue representar todo o conjunto de dados. Mas não existe só ela, existem outras, como a mediana e a moda. Então, nessa aula, a gente vai entender isso, como utilizar essas métricas e quais são as mais importantes dessas medidas de tendência central. E por que a gente fala medida de tendência central? É porque os dados tendem a se organizar, se concentrar próximo daquele valor. Se eu falo que o tamanho médio dos meus alunos, a altura média dos meus alunos é 1,60 m, a maior parte dos alunos provavelmente está próximo desse 1,60 m. Eu vou ter alunos muito mais baixos que 1,60 m, vou ter alunos mais altos que 1,60 m, mas a maior parte se concentra próximo desse valor, por isso que é uma medida importante. E aí a gente vai ver então essa média aritmética, como calcular essa média aritmética, como calcular a moda, que é outra medida de posição, e a mediana, tá? Então vamos para a média. A média é uma medida que é representado pelo quociente da divisão, ou seja, o resultado da divisão da soma de todos os valores coletados da minha variável. Então, se a minha variável é a idade, eu vou somar todas as idades. Se a minha variável é a altura, eu vou somar todas as alturas e fazer a divisão pelo número de observações. Por exemplo, lá no teu ensino fundamental, ensino médio, a média anual era a soma das 4 notas bimestrais dividido por 4. Você tinha 4 notas, somava as 4 e dividia por 4. E a gente vai representar essa soma com esse x barra. O x barra, sempre que você vê essa nomenclatura, essa barra, você refere-se a uma média aritmética da variável x, onde o xi representa cada um dos valores observados. Então, a altura do primeiro indivíduo, do segundo indivíduo e assim sucessivamente, ou a idade do primeiro aluno, a idade do segundo aluno e assim sucessivamente, onde o n representa um número de observações, ou seja, o número de alunos, o número de notas. E como fórmula, a gente tem x barra, então, ó, x barra, apareceu a barra e a nossa média, igual a somatória. Lembra que eu comentei para vocês que essa letra sigma maiúscula representa a somatória de xi, todos os valores, do primeiro ao último valor, e vou dividir isso daqui por n, tá? Então vejamos, continuando aqui no quadro, a média é a medida de tendência central mais popular. E por que ela é popular? Porque ela considera todos os elementos do meu conjunto. Para eu calcular a média, eu tenho que somar a informação de todos os valores. E ela permite um tratamento algébrico posterior, que a gente vai ver, por exemplo, o desvio padrão, a variância, que eu consigo descrever como os dados se comportam em função dela, utilizando algoritmos matemáticos. E como que a gente faz para calcular então a média? Suponha que você tem um conjunto de informações acerca da quantidade de compras que um cliente realizou. No caso, eu tenho 5 compras durante o mês de fevereiro. E eu quero saber qual que é o valor médio das compras. Então, pela nossa definição, para eu achar a média, eu vou pegar simplesmente a somatória de todas as compras e vou dividir pelo número de compras. Então, se eu tive 5 compras, eu vou dividir isso por 5, certo? Então, vamos lá. Somatória, minha média, vai ser a somatória de quem? Do primeiro dado. E aí, como eu estou levando em consideração todos os valores, eu não preciso ordenar esses valores. Eu vou somar o primeiro valor com o segundo valor, 150, mais o terceiro valor, e assim sucessivamente até o último valor.
como eu somei o valor de compras de 5 compras, eu vou dividir por 5. E aí eu tenho o quê? 100 mais 150 mais 130 mais 160 mais 90 vai dar 630. E esse 630 eu vou dividir por 5, que vai dar um resultado de 126. E aí o que isso significa? E como que eu leio essas informações? Eu digo que, em média, meu X barra é de R$ 126. Ou seja, em média, aquele meu cliente, ele gastou R$ 126 para cada uma das compras efetuadas. Obviamente, esse valor apresentado, eu vou ter valores maiores do que ele e menor do que eles. Mas o 126 é uma área de concentração. Os dados estão próximos a ele, certo? Só que a média, ela é muito influenciada por valores extremos. Imagine o seguinte, você trabalha numa empresa, essa empresa é pequena, tem 3 vendedores, um gerente e um administrador. Os 3 vendedores ganham R$2.000. O gerente ganha R$4.000. Só que o supervisor, o administrador, o dono da empresa, digamos que ele tira R$100.000 por mês. Se você for fazer a média de ganho desses funcionários, e contando com o dono da loja, da empresa, vai dar mais do que R$20.000. E aí você vai dizer, olha, em média, funcionários da empresa X ganham R$20.000. Mas por que deu tão alto? Porque um valor era muito superior aos demais e arrastou para um ponto a distribuição. Os dados não estão concentrados ali, eu simplesmente coloquei um que vai influenciar. Então a média, principalmente para poucos dados, ela é muito sensível a extremos, a um valor muito alto ou um valor muito baixo, certo? E aí por isso que a gente tem outras métricas estatísticas que podem ser utilizadas nesse caso. Que é, por exemplo, a mediana. A mediana, eu vou representar, a partir de um conjunto de dados, o valor que se encontra no centro do conjunto dos dados observados. Obviamente que para isso eu vou ter que dispor em ordem crescente. Em vez de somar todos os indivíduos, é como se eu tirasse os 50% menores, os 50% maiores, e bem naquele extremo, naquele meio entre os dois conjuntos, eu acho uma posição. Ele representa exatamente a posição ao meio da distribuição. Com isso, eu tenho exatamente 50% para cá e 50% para lá. E a vantagem da mediana é que ela não sofre influência de outliers, ou seja, de pontos extremos. Se eu tiver uma pessoa com a renda muito alta, não vai influenciar no resultado. Tá? Então vejamos. Supondo exatamente aquela mesma situação do cliente que realizou 5 compras consecutivas no mês de fevereiro com os mesmos valores, qual seria agora a mediana para essa distribuição? Então, pela definição, os dados precisam estar em ordem. Então, eu vou representar esses dados em ordem. Vou pegar o menor valor, 90, o segundo menor valor, que é o 100, o próximo, 130, 150 e 160, tá? E aí, se eu quero pegar exatamente o elemento que está ao meio, esse valor vai ser o valor 130, porque exatamente a mesma quantidade que eu tenho menor que 130, eu tenho maior que 130. Por isso eu digo que a mediana das vendas ou das compras foi de 130 e a gente geralmente utiliza MED ou MD para mediana, R$130. Então a mediana ela é importante quando você tem esses valores extremos. Por exemplo, no caso de uma venda, imagine que você faça a venda somente no varejo e aí
um cliente resolveu comprar quase a metade da loja. Aquela venda que foi muito maior que as demais, lá na média, ela ia influenciar o resultado. Na mediana, eu vou tirar uma maior e uma menor. Então, automaticamente, ela não vai influenciar tanto igual influencia lá na minha média, certo? Então, basicamente, é como se a gente cortasse do maior e cortasse o menor. Um maior e um menor, até sobrar aquele elemento do meio. Vejamos. Ó, se eu tirasse um menor e um maior, um menor e um maior, o elemento que sobra é a minha mediana, certo? Só que isso aconteceu porque eu tinha um número ímpar de valor. Eu tinha 5 valores. Agora, qual seria a mediana, por essa lógica, de você tirar um menor e um maior, quando eu tenho um número par de valores? Por exemplo, 100, 150, 130, 60, 90 e 50. Então, pela nossa lógica, como a mediana, eu organizo os dados em ordem, eu teria os 50, depois dos 50 eu tenho 90, depois os 100, 130, 150, 160. Então, para achar a mediana, é necessário você fazer a ordenação dos dados, porque senão fica muito complexo de você achar o valor intermediário. E aí, o que eu faço? Eu tiro um menor, um maior, um menor, um maior. E aí, em vez de sobrar apenas um elemento, sobrou 2. E aí eu pergunto para vocês, qual que vai ser a mediana? Então, nesse caso, sempre que o número de elementos da minha amostra for um número par, a mediana vai ser o resultado da média desses dois valores. Eu pego 100 mais o 130 e divido por 2. Ou seja, 230 dividido para 2, 115. Então eu digo que a mediana vai ser o 115, que é um valor que está exatamente aqui no meio. 115. E aí, se você observar, pelo que a gente comentou, 50% dos valores estão abaixo de 115 e 50% estão acima de 115. Uma aplicação para mediana é se você olhar, por exemplo, a carteira de vacinação do teu filho, no histórico de crescimento, a linha intermediária, a linha do meio, é exatamente a mediana. Ou seja, naquela idade, 50% das crianças estão acima dela e a outras 50% estão abaixo dela. Então é aquela linha intermediária lá da carteira de vacinação quanto à idade, ou quanto à altura ou peso, refere exatamente a mediana. Certo? E aí a mediana é muito mais vantajoso, porque como eu estou tirando o maior ou o menor, não importa o quanto maior seja aquele extremo, ou quanto menor seja o outro extremo, já que eu vou eliminar com outro fator. O único problema é que, com isso, eu não levo todos os valores em condições, eu só pego o elemento do meio. E aí a outra medida de tendência central é a moda. E eu pergunto para vocês, o que vocês pensam quando eu falo a palavra moda? Certamente vocês devem relacionar com o conceito do cotidiano em termos de roupa, de como as pessoas se vestem. Então a gente diz que o que está na moda é aquilo que a maior das pessoas estão se vestindo. A moda da época. E na estatística, a moda representa exatamente a mesma coisa. É aquilo que é mais frequente. Por isso que, lá na aula anterior, a gente falou da distribuição de frequência. É contar quantas vezes o dado aparece. Então, a nossa moda é o valor que mais se repete. Certo? Então, suponhando o exemplo de que um funcionário recebeu os seguintes salários. 1.000, 1.500... Então, o primeiro salário dele foi 1.000, segundo 1.500, terceiro 1.000, 1.600, 900, 1.100. Eu pergunto, qual que é a moda dessa distribuição? Ou
eu estaria perguntando qual que é o salário mais comum daquele funcionário. Aí você vai olhar, então qual que é o que está mais, que ele recebeu com mais frequência, mais vezes. E a gente pode observar isso, que o valor 1.000 apareceu 1, 2 vezes. O 1.500 apareceu só uma vez, o 1.600 só outra vez, e 900 e assim sucessivamente. Então o valor mais frequente é o valor 1.000, então a gente diz que a moda desse conjunto de dados, que eu vou representar como MO, é 1.000, o valor mais frequente, certo? Então, quanto maior o teu conjunto de dados, provavelmente você vai ter um valor que se repete com maior frequência. Mas pode haver casos onde eu tenho mais do que um conjunto de valores que se repetem, ou se repetem com a mesma frequência. Veja o exemplo A, B e C, onde a gente vai ter diversas situações envolvendo tipos diferentes de moda. No primeiro conjunto, eu tenho o valor 2, 3, 3, 4, 4, 4 e 5. Qual que é o valor mais frequente? Aí você vai observar, olha, o 2 apareceu 2 vezes, o 3 apareceu 2 vezes, o 4 apareceu 3 vezes, o 5 apareceu uma única vez. Então a gente diz que a moda nesse caso é o valor 4 porque apareceu 3 vezes. Similar ao que a gente fez anteriormente. Agora, já no segundo caso, se eu observar, o 10 apareceu 2 vezes, o 5 apareceu uma única vez e o 20 apareceu 2 vezes. Então, qual vai ser a moda? Vai ser o 10 ou vai ser o 20? O 10 apareceu 2 vezes, o 20 também. Então, nesse caso, o meu conjunto de modas, ele vai ter 2 valores. O valor 10 e o valor 20. Então a moda, eu posso ter uma moda, mas eu posso ter 2 modas. Eu posso ter 2 valores que se repetem com a mesma frequência. E aí nesse caso, a gente diz que a gente tem um sistema bimodal, ou seja, com 2 modas. Em vez de uma, eu tenho 2 modas, certo? Já o exemplo 3, se eu observar, o 1.000 não apareceu nenhuma vez. Só uma vez, desculpa. O 1.100 apareceu só uma vez. O 900 apareceu só uma. O 1.200, uma. 1.400, uma. 1.350 apareceu uma. E agora? Qual que é a moda? Tem moda? Nesse caso, não tem moda. E aí, quando não tem moda, a gente diz que a gente tem uma situação que ele é amodal, ou seja, não tem moda. Ok? Então, quanto menor o teu conjunto de dados, mais chances de você ter uma situação amodal ou ainda com mais de uma moda. E observe que os 2 primeiros casos estavam ordenados, facilita você enxergar a moda, enquanto que no último caso não estava ordenado, o que pode dificultar você enxergar essas repetições, já que você tem valores dispersos e não organizados. Então, eu posso ter, quanto à moda, eu posso ter uma moda, um único valor que se repete com maior frequência, maior, não é repetição, não precisa se repetir, só ele repetir, é o maior com maior repetição. Posso ter 2 modas, bimodal, posso ter 3 modas, trimodal, e assim sucessivamente. Ou posso não ter nenhuma moda. Agora, quando o meu conjunto de dados aparece diversas modas, imagine que 50 números se repetiu a mesma quantidade de vezes. Não faz sentido você dizer que tem uma moda, já que você vai ter um conjunto muito grande de valores para representar aquele teu conjunto de dados, tá? E ainda, na sequência de média, mediana e moda, a média ela pode ser ponderada, principalmente quando está relacionada a uma frequência. Vejamos um exemplo para a gente entender isso, mas a definição diz que a média aritmética ponderada, eu vou levar em consideração uma contribuição extra de cada
termo, essa contribuição, a gente chama de peso. Um valor pode ter mais influência do que outros. E uma aplicação disso é para quando você tem, por exemplo, uma distribuição de frequência, onde você vai fazer a média ponderada como sendo a somatória do valor e a sua frequência ou o seu peso. E vai dividir pela quantidade de peso, a soma dos pesos. Ou, se for relacionado a uma frequência, a soma das frequências. Por exemplo, dadas duas filiais de uma empresa, uma com a carteira de 20 clientes e a outra com 50 clientes. As vendas médias por cliente das filiais foram respectivamente 1.000 e 1.800. 1.800, respectivamente. Aí eu pergunto, qual foi a média de vendas de cada compra? Aí você vai pensar, mas espera aí, se a média da primeira foi 800 e a segunda foi 1.000, a média nesse caso seria 900. Eu somei 800 com 1.000 e dividi por 2, por isso que deu 900. Mas eu não posso fazer isso. Média de média são casos restritos que eu posso fazer isso quando você tem a mesma quantidade de elementos. Mas no primeiro caso, a filial 1 e a filial 2 têm quantidades diversas de clientes. Então eu preciso levar em consideração quanto cada cliente consumiu. Para isso eu preciso usar a média ponderada, já que 1.000 é a venda média daquela filial. Significa que os 20, em média, consumiram 1.000. Na outra, 50 compraram 800, certo? Então como que ficaria? Vamos para a projeção. Eu vou fazer a somatória pela definição. A média, meu x barra, é a somatória dos valores, o meu xi, pela frequência que ele apareceu e vou dividir pela somatória da frequência. Ou seja, eu vou pegar o primeiro valor, R$1.000. Só que esse R$1.000, ele apareceu 20 vezes, porque foram 20 clientes que compraram aqueles R$1.000. Então, vou fazer 20 vezes 1.000. Ou seja, a primeira filial vendeu 20.000. Já na segunda, foi 800. Só que foi 800 em média para cada cliente. Então, significa que eu preciso levar em consideração os 50 clientes, que foi o segundo peso ou a segunda frequência. E aí eu vou dividir pela soma de pesos ou a soma de frequências. Então eu faço primeira multiplicação, 1.000 vezes 20, 20.000. 800 vezes 50, 40.000. 20.000 com 40.000, 60.000. E vou fazer a soma embaixo, 20 mais 50, 70. Com isso, a minha média vai ser o resultado da divisão dos 60.000 pelo outro valor, pelos valores 70. Isso vai dar aproximadamente R$ 857,14. Então observe que não deu os 900 que a gente comentou. Por quê? Porque o 800 era menor e reapareceu 50 vezes, em média 50 vezes. Logo, tem que estar mais próximo dele do que do 1.000, já que o 1.000 apareceu apenas 20 vezes, porque a média dos clientes eram R$1.000 de 20 clientes, certo? Então, a média é para tentar achar uma posição para eu representar dentro do meu conjunto de dados. Então, eu falo que cada cliente dessas duas filiais, em média, compram, ou cada venda, de R$ 857,14, certo? Mas a média não é que significa que todos compram essas. Um compra mais, um compra menos. Mas será que essas compras são sempre próximas desses valores? Será que não tem caso com valor muito grande ou vendas muito pequenas? E aí, para mensurar isso, a gente usa as medidas de dispersão. E as medidas de dispersão dizem que, se os dados estão organizados próximo dessa média, o quão disperso, quão distante estão dessa média. E a primeira delas é a amplitude, é saber o tamanho dessa variação. Imagine o seguinte, a empresa Pedal e Cia, S.A., analisando as vendas de 2 produtos durante uma semana, observou: produto A
no primeiro dia da semana vendeu 10, na outra vendeu 12, e assim na terça, na quarta 8 e assim sucessivamente. O produto B na segunda vendeu 20, na outra 2, 7, 13 e 8. Se você observar, vai verificar que esses dados são bem similares, bem diversos. Não tem uma proximidade deles. O produto A vendeu uma quantidade, o produto B vendeu outra, mas de forma diferente ao longo da semana. Mas se eu somasse aqui, primeiro produto, ó, 10 com 12 com 8, dá 20, 30, 50. Vendeu ao longo da semana 50. Ou seja, a média do meu produto A é de 10 unidades por dia da semana. Já o meu produto B, somando 20 com 2, 22, 29, 42, 50, também deu 50. Então, em média, como foram vendidos em 5 dias, também foi 10. Mas eu posso dizer que esses dados são parecidos? Não. Um está organizado muito próximo do 10 e o outro não. Ora vende muito, ora vende muito pouco. Então, como é que eu vou dizer isso? Como é que eu vou dizer que esses dados de venda é muito diferente um do outro? Um está muito próximo da média e o outro não. Então, quando está próximo da média, a gente diz que eles são homogêneos, eles são parecidos. Quando está distante da média, eu digo que eles são heterogêneos, são distantes, se distanciam da média. E para mensurar o quanto se distanciam da média, é que serve o desvio padrão. E aí a primeira e a mais fácil disso é comparar, olha, qual que é a distância do menor para o maior? Teve uma variação grande? Então, se a gente olhasse o primeiro caso, o maior valor de vendas foi 12 e o segundo 8. Então, a amplitude que a gente viu na aula passada, eu vou pegar o maior menos o menor, 12 tira 8, 4. No segundo caso, o maior foram 20 e o segundo 2. Então, a amplitude no segundo caso deu de 18. Então, por aqui já dá para a gente ter uma impressão rápida de que o primeiro caso os dados oscilam menos, enquanto que no segundo oscilam muito. Mas aí eu recaio no mesmo problema da mediana, ou da média, no caso. Eu não estou olhando o conjunto, não estou observando cada um dos casos igual eu faço com a média. Somo cada um dos casos. Eu estou levando em consideração somente os extremos. Então pode ser só os extremos são diferentes, mas os 1.000, 2.000 dados que eu coletei está próximo da média. Então a amplitude é interessante porque ela te dá uma percepção muito rápida, porque você não precisa analisar todo o conjunto de dados, basta capturar o maior ou o menor. Mas é uma métrica rápida, porém não tão eficiente, já que eu não levo em consideração todos os dados. E para isso a gente pode utilizar outras medidas de dispersão, como por exemplo o desvio médio, que eu vou calcular o quanto distante está item por item, com dado por dado em relação à média, e aí eu calculo a média desse desvio. E aí eu sei se isso está muito longe ou muito distante. E a fórmula é: desvio médio é a somatória, essas duas barras a gente chama de módulo, da distância linear entre o valor e a sua média, e eu divido pela quantidade. Parece complicado, mas vamos pegar o produto A. A gente já fez que a média era de 10 unidades. Então, a média disso daqui é 10. O meu x barra, 10. Se eu observar, o primeiro dia da semana vendeu 10. Então, olha só, 10 produtos vendidos. A média não era 10? Então, está exatamente em cima da média. 10 menos 10, 0. Então, o primeiro dia da semana vendeu igual à média. No segundo, vendeu 12. Isso quer dizer que vendeu quantas unidades acima da média? 2 unidades. Então, eu comparo o desvio em relação a essa média. Quanto ele se distancia linearmente da média? No terceiro dia, na quarta-feira, vendeu 8, de um total de 10 em média. Então, quer dizer, 8 tira 10, menos 2. Então, foi 2 unidades abaixo da média. E assim sucessivamente. 11 tira 10, dá 1. 9 menos 10, menos 1. Então, eu observei o quanto se distancia dessa média.
Só que o problema é que se eu fosse somar isso daqui, sempre vai dar zero, porque ó, 2 tira 2, 0, 1 menos 1, 0. Então, como a média está no meio, a distância é equivalente para um lado e para o outro. Então, para evitar desse sinal negativo eu zerar todos os desvios, eu coloco entre barras, que significa pegar os valores positivos. Então, transformando 0 em positivo, é 0. Transformando 2 em positivo, 2 positivo, 2. O menos 2 vai ficar 2 positivo, 1 positivo. E aí, por que eu transformo em positivo? Porque na hora de somar, ó, 2 com 2, 4, com 1, vai dar 5, 6. Eu tenho uma variação não zerada. Então, a soma de todos os desvios é 6. Como o desvio médio é eu somar todos esses desvios, que a gente já fez aqui embaixo, ó, aqueles 6 encontrados, exatamente essa parte da fórmula, dividir pela quantidade de elementos, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, eu vou ter que, em média, a distância em relação à média é de 1,2 unidades. Então, significa que há uma tendência de parte estarem abaixo desse desvio e outra parte acima. Então, como a minha média era 10, eu poderia dizer, olha, 10 menos 1,2 vai ser 8,8. 10 mais 1,2, 11,2. Então, em média, os dados estão concentrados nisso daqui. Só que tem dados para cá e tem dados para lá. Então, esse é o desvio médio. Eu pego uma faixa que representa a média do desvio. Só que essa faixa ela vai pegar em média os valores. Eu não vou ter a área de maior concentração. Há uma tendência de se aproximar os valores fora dessa concentração e dentro dessa concentração. Então, se eu quero ampliar essa área, falar, olha, a área de maior concentração, a gente aplica uma outra métrica estatística que é chamado de desvio padrão. E para achar o desvio padrão, a gente acha primeiro a variação, tá? Olha só, se a gente tivesse feito a mesma métrica, o desvio médico, lá para o produto B, eu ia achar 5,2. Então, o produto A foi 1,2, o produto B foi 5,2. Então, quanto maior o desvio médio, maior essa variação. Quanto menor o desvio médio, menor é a variação, certo? Ou seja, mais parecidos os dados são. Quanto menor o desvio médio, mais próximos. Quanto maior, mais distante, mais dispersos estão esses dados, tá? E aí, como eu comentei, a variância, em vez de eu utilizar a média desses valores, eu potencializo a distância para aumentar esse leque. Então, em vez de pegar um módulo, eu pego a potência. A fórmula vai ser relativamente parecida, só que em vez de pegar um módulo, transformar em positivo, eu elevo o quadrado para maximizar a distância, para eu ter uma região maior, uma área de concentração maior, tá? Então, de forma similar, a gente faz o quê? Eu pego, listo todos os dados coletados, faço a diferença em relação à média, igual eu fiz com o desvio médio, ó, 0, 2, menos 2 e 1, e aí a diferença é que, em vez de eu transformar em positivo, eu pego esse cara e elevo ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. Menos 2 ao quadrado, ou seja, menos 2 vezes menos 2, 4. 1 ao quadrado, 1 vezes 1, 1. Menos 1 ao quadrado, menos 1 vezes menos 1, 1. Somando 10, e aí eu substituo aqui na parte de cima pelo 10. Então eu vou ter uma variância, que é esse meu S quadrado de 2. Eu aumentei o leque da variação. E aí, quanto maior a variância, da mesma forma que o desvio médio, mais diversos são esses dados. E com base nessa variância, já que eu tenho S ao quadrado, se eu passar esse quadrado como raiz e tirar a raiz quadrada, é o que a gente chama de desvio padrão, ou seja, raiz quadrada da variância. Então eu pego o resultado que eu achei lá da variância
que foi 2, lá do slide anterior, e tiro a raiz quadrada. Então, para o produto A vai dar 1,4. Para o produto B vai dar 1,6. Ou seja, um valor um pouco acima do desvio médio. Para quê? Para garantir não a distância média, mas uma faixa de valores onde a maior parte estão concentrados. Então, como a minha média era 10, 10 menos 1,4, 8,6. 10 mais o desvio padrão, que era 1,4, 11,4. Então, essa faixa de valores, de 8,6 a 11,4, é a faixa de maior concentração dos dados, e não a faixa média, a faixa de maior concentração. Então, quanto maior essa faixa, mais os dados são dispersos. Quando menor a faixa, mais parecidos estão. Então, quando eu estou medindo, por exemplo, a distorção de idade de um aluno em relação à sua série, eu faço o desvio padrão e verifico, olha, quanto maior isso, significa que eu tenho alunos com idades muito diversas, muito diferentes um em relação ao outro. E aí eu posso comparar de uma turma em relação à outra, se esse desvio padrão está muito alto ou está muito baixo. Se as idades são parecidas ou se as idades são diferentes ou muito diferentes. Certo? E só que isso eu não consigo relacionar, não consigo comparar quando eu tenho idades, por exemplo, duas populações, quando tem idades muito diferentes. Quando eu quero comparar situações diferentes, eu vou simplesmente fazer o que a gente chama de coeficiente de variação, que é você transformar isso em porcentagem. Você pega o desvio padrão e divide pela média. Multiplicando por 100, você acha a tua representação em percentual. Então, lá no primeiro caso, produto A, eu diria, com as métricas que a gente calculou, que a média de vendas de produto é de 10 produtos com uma variação de 14%. Ou seja, na maior parte dos dias, ou eu vou vender 14% acima daquilo ou 14% abaixo daquilo. Então, quanto menor o percentual, menor a variação. Certo? Então, esse coeficiente de variação, ele representa na forma percentual o desvio padrão e ele faz uma relação, por isso que é um dado relativo à média. Isso a gente fez para uma situação coletados durante a semana, e eu estou considerando aquela minha semana como uma população. Já se aquilo representar uma amostra, é usual eu aumentar um pouco esse desvio padrão para garantir que os próximos dados coletados, ou conjunto total, população total, atende aquilo. Por isso eu majoro um pouquinho o resultado, subtraindo um do coeficiente, e aí eu tenho então para minha amostra, é isso que vai diferir da amostra para a população. Correto? Então a gente encerra a aula de hoje vendo as principais métricas estatísticas, as medidas de tendência central, em torno de quem os dados se concentram e como eles se concentram em volta desses dados, que é as medidas de dispersão. Não esqueçam de consultar as referências, bem como os livros lá da minha biblioteca, principalmente os livros citados na aula de hoje, lá nas referências básicas no introdutório da aula. Qualquer dúvida, não hesite em procurar um ambiente virtual de aprendizagem. Existem espaços específicos para vocês tirarem a dúvida, então não acumulem a dúvida, porque na próxima aula a gente já vai introduzir um outro conceito, que é o conceito de correlação e regressão, já parte da estatística inferencial, bem como se estruturar um questionário para a coleta de dados. Então até a próxima aula e que o conhecimento esteja com vocês.
Educação à distância, mudando realidades.